Olá pessoal, olá famílias, eu continuo sendo Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, né? Tenho formação pós-graduação em dependência química e saúde mental, trabalho, né, com muitas famílias, temos a nossa comunidade terapêutica Estrela da Manhã em Assis, com um trabalho voltado realmente para, né, a recuperação do ser humano, né? Essa pessoa que sofre, que desenvolveu a dependência química ou o alcoolismo. Famílias, pessoal, hoje, né, um vídeo especial, como toda quarta-feira, eu sempre venho trazer temas específicos, temas diferenciados dentro do contexto da dependência química, né, e hoje não seria diferente. Então eu convido vocês aí a ficar até o final do vídeo, comenta, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, né, mande um vídeo, quem sabe para outras pessoas que estejam sofrendo, né, com um ente querido também na dependência química, tá bom, pessoal? E hoje é um vídeo, né, que eu sei que traz bastante repercussão, porque quando eu falo do amor exigente, é muito importante, porque tem muitas famílias que participam, tem muitas famílias que fazem parte, né, dessa família, né, que é uma gente acolhedora, né, que cuida, que trata, né, que ajuda os familiares a entender um pouco o que é dependência química, a base comportamental, a estrutura. E hoje, nesse vídeo, eu vou entrar especificamente falando sobre o 6º princípio básico, e ele tem por tema, o princípio básico influenciador. E esse é um princípio que fala muito sobre comportamento, sobre mudança comportamental. E nós sabemos que o comportamento influencia. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre valores, um pouquinho sobre conduta, um pouquinho sobre temperamento, porque é muito importante você entender como familiar o quanto o seu comportamento pode alterar, né, o comportamento do próximo. Algo que eu vou lendo aqui para vocês, né, e aí a gente vai explanando junto, né, vou falando aqui, e caso até vocês aí, o pessoal que me acompanha sempre tem alguma dúvida, queira fazer um comentário, deixa aí no comentário dos vídeos, nos comentários do vídeo, que na melhor hora, né, quando eu recebo a mensagem, eu já respondo você, familiar. Eu sempre deixo também meu telefone para quem precisar de atendimento, tá? Com o Júnior Buranello, eu também apresento uma linha de trabalho específica sobre projetos de recuperação para uma vida melhor. Pessoal, então vamos lá. 6º princípio básico, o influenciador. Aí, esse princípio fala sobre isso. O comportamento dos filhos, ou do filho, o comportamento do filho afeta os pais, e o comportamento do pai dos pais afeta os filhos. E é importante você entender que quando nós estamos falando da dependência química e do alcoolismo, né, essa linha de dificuldades que vão sendo desenvolvidas por conta do uso de drogas no seu ambiente familiar, a família, quando ela se vê ali perdida, né, quando o seu ente querido já desenvolveu um transtorno mental específico por conta do uso de drogas, a família tem a tendência em tentar controlar o comportamento do outro, né, tenta trazer ele para perto, para debaixo da asa da família, e como de forma ali às vezes até desorganizada, tenta controlar o comportamento do outro, né? E aí é onde acontece a maior parte dos traumas emocionais, que a família percebe que ela não tem esse poder, sabe? Mãe, pai, né, esposa vão sofrer com isso, porque elas veem que mesmo com toda a tentativa de controlar o outro, esse poder não está nas mãos delas, né? Não está nas mãos deles. O outro, ele precisa ter essa visão, né, de mudança. Mas, como ele está doente, muitas das vezes essa mudança vai acontecer pela sua mudança de comportamento. Por isso que é um princípio que fala sobre influência. Vamos lá. Não possuímos o domínio sobre o comportamento dos outros, mas somos donos das nossas atitudes. Esse é o segredo. Você entender o quanto o seu comportamento, olhar para dentro de si, aquilo que você pode modificar dentro desse ambiente que já está adoecido, e o que você pode oferecer de mudança, aonde você pode estreitar os repertórios. Olha lá, quando modificamos comportamentos, aqueles que convivem conosco precisam se ajustar às nossas mudanças. Não conseguimos decidir se o filho vai continuar usando droga, mas podemos escolher não bancar as drogas que ele usa.
né? E eu vejo muito no ambiente, né, que eu atendo, as famílias, os pais, as mães, elas estão tão desesperadas e ele continua ainda, Júnior, que ela fala, né? Não, pelo menos ele tá ficando em casa, no quarto, ele não tá na rua, né, correndo risco. Mãe, a senhora não tá percebendo? Pai, o senhor não tá percebendo que você está ainda sendo conivente, o senhor ainda está alimentando esse comportamento dele, está aceitando de forma complacente com aquilo que ele está se destruindo. Então, quando nós falamos dessa mudança comportamental, é você mudar o seu comportamento. Você não vai restringir de imediato a necessidade que ele tem de usar substâncias. Você vai só dizer não. É onde eu percebo algumas dificuldades. Parece que às vezes a gente está repetindo o óbvio, né? Pai, a única coisa que eu quero que o senhor faça de imediato é assim, você não vai falar para ele, filho, você não vai sair hoje. Mas assim, filho, tudo bem, você vai sair? Tá, mas eu não tenho dinheiro. Eu não vou dar dinheiro para você sair, né? Hoje, se você quiser sair, você vai ter que pede para algum amigo seu pagar, onde você vai. Eu, seu pai, sua mãe, não vamos dar. Júnior, mas é difícil. Então, é isso mesmo. Estamos lidando com um problema que vai se agravar. E se você não começar a mudar o seu comportamento, vai chegar no momento, e tem famílias que podem até compartilhar os seus relatos aqui, no qual o dependente químico, ele já dominou todo o ambiente pela sua astúcia, pela sua manipulação, pela sua articulação, e os pais são reféns dele. Não consegue mais, pega a chave do carro, vou sair, já não trabalha mais, né? Some com as coisas de casa, os pais se sentem presos dentro da sua própria casa, né? Não consegue mais olhar para si e ter uma autovalorização, vão adoecendo, o ambiente é tóxico, e aí é onde as coisas vão se complicando mais. Você precisa realmente entender o que você pode fazer, né, quando nós falamos em estreitamento de repertório. É apenas dizer que não, filho, você quer sair, pode sair, mas o pai não vai emprestar o carro, o pai não vai dar dinheiro, tá? Se chegar, não quero que chegue tarde. O ambiente é seu e você dita as regras. Olha lá. Se por um lado nossos comportamentos afetam o outro, os comportamentos do outro também afetam os nossos, né? E precisamos nos cuidar para não adoecermos. Em geral, as famílias, né, que procuram o amor urgente querem modificar o comportamento do outro. Porém, em primeiro lugar, o programa nos convida a olharmos e avaliarmos os nossos comportamentos, né? Muitos chegam no amor urgente achando que vão encontrar respostas para a cura do outro, para a cura do seu filho, do seu pai, do seu marido, e acabam percebendo que primeiro você precisa se tratar emocionalmente, você precisa cuidar de você precisa olhar para a sua base, estrutura emocional que está fragilizada, para que você consiga realmente tomar atitudes assertivas de mudança. Olha lá, por vezes nos indignamos em relação ao comportamento do outro, criticando, né, e fechando os olhos para as nossas falhas, né? E aí fala uma parte importante dentro desse texto, que é você ser referência, né? Quando você não aceita algo dentro da sua casa, você primeiro tem que, né, mostrar que você faz de acordo com aquilo que você pensa. Não adianta nada você estar lidando, você pai, você mãe, lidando com um filho dependente químico alcoólatra e tendo a adega cheia de cerveja de todas as marcas e vinhos e cachaças ali na sua casa, né? Infelizmente, né, para você aí, pai, talvez você não tenha se tornado um alcoólatra, mas o seu filho se tornou um dependente químico através do alcoolismo, né, que foi a base que ele, né, muitos começou no álcool, como depois passou por uma substância, né, mais fraca, maconha, por exemplo, e outros foram evoluindo, certo? Mas agora, nesse ambiente de influências, você precisa determinar aquilo que você tem que fazer. Eu me recordo muito bem, uso a experiência dos meus pais. O meu pai tinha lá o lugarzinho dele lá, com as cachaças dele, ele tirou esse ambiente porque, queira ou não, era uma forma de estar influenciando o comportamento do Júnior. E aí, pessoal, é muito importante vocês perceberem que chegamos numa parte muito importante. O nosso maior desafio no comportamento é o autodomínio e o respeito ao outro em relações pessoais e nas tomadas de atitude. Você tem que pensar, né, se as suas decisões
se as suas falas realmente passam coerência, né, de forma assertiva e que tenham realmente, são embasadas em princípios básicos, né, de temperamento, de comportamento, de caráter, princípios e valores familiares, tá? Olha lá, aí nós falamos de alguns elementos importantes, como eu falei aqui já, o temperamento, que é essa característica, né, individual de cada pessoa, que ela adquire né, por si só. Esse é o temperamento. O Júnior é um pouquinho mais explosivo, o fulano é um pouquinho mais calmo, não sei o quê. São temperamentos. Isso é uma forma de você, familiar, também fazer uma leitura antecipatória daquilo que o seu ente querido tem. Se você conhece o temperamento das pessoas, você vai também identificar uma forma de você agir de forma que esse temperamento da terceira pessoa não afete o seu comportamento, que você consiga fazer essa leitura. O caráter, né, algo também que dentro da dependência química é muito descaracterizado. A despersonificação do ser humano, né? Ele vai perdendo seus princípios, seus valores, cometendo um monte de insanidades em virtude da dependência química e do alcoolismo, e é óbvio que você, né, como parte educadora, precisa manter os seus princípios básicos e valorização do seu caráter. E comportamento e conduta é a união do caráter com o temperamento. Como que você, familiar, está? Eu deixo, né, vou chegando ao final do vídeo e deixo essa reflexão para vocês. Você acredita que tem parte dos seus comportamentos que podem ser modelados para quem sabe conseguir atingir o comportamento do seu ente querido? Se você pensa que tem algum comportamento que ainda o incomoda, comece a trabalhar nele. Eu sempre falo para as famílias, é um processo, né? Às vezes as pessoas que estão de fora, elas não conseguem entender o grau de dificuldade que você tem de se posicionar com o seu filho, né? Com o seu ente querido, porque você tem a ideia de que talvez algum comportamento seu possa acabar fazendo com que ele vá para a rua, que ele use mais droga, né? Que ele saia de perto de casa, que ele fuja. Então, e aí é onde as famílias muitas vezes acabam, né, deixando essa roda gigante rolar, né, que vai protelando para depois, e não consegue tomar a decisão de ser firme, assertivo, oferecer apoio, buscar uma internação quando já não consegue mais fazer mais nada, né? Já fez tudo que podia ter sido feito para a pessoa, já ajudou de todas as formas, já mudou seu comportamento e mesmo assim ele continua usando substância, e aí começar a pensar na ideia de uma internação. Tudo isso são parte de um processo de mudança. Essa mudança, mais uma vez reforçando, ela começa de dentro para fora. E aí, quem sabe, esse seu ente querido, com a sua mudança, possa também querer e despertar, né, ter aquele despertar de também querer mudar. Tá bom, pessoal? Mas nunca se esqueça, a mudança acontece primeiro em você. Agradeço de verdade todas as famílias que estão me acompanhando, o pessoal, né, que cada vez mais tem aumentado, né, a repercussão aqui nos vídeos no YouTube, né, que a gente sabe que é uma plataforma extremamente difícil de ganhar visibilidade. Então agradeço muito, né, o pessoal que tem compartilhado meus vídeos. Lá no TikTok também a gente já tem um número legal de pessoas que estão acompanhando, para aproximadamente 18 mil seguidores. Tudo isso é devido a um trabalho muito sério, muito compromisso, responsabilidade sobre o que falo aqui, né, que eu trago os conteúdos, né, de estudo, de conhecimento e vivência. Pessoal, mais uma vez uma ótima noite para vocês, tá? De coração desejo que todos fiquem bem, né? Boas 24 horas e até semana que vem.